Nós temos aqui a Petra Tavares, a quem desde já agradecemos muito por ter vindo aos nossos estúdios. Obrigada, e para conversar sobre este assunto que é assim, não é? É realmente um assunto que envolve muita coisa, não é? Não é assim, não pode ser avaliado de maneira superficial, porque nós podemos acompanhar, enfim, a opinião pública. A grande maioria falou que não tem mania das grandezas, mas no fundo não se trata só do exterior, não é? Dentro da própria pessoa, às vezes, há esse desejar, não é? Algo grande que ela idealiza e que não está para a sua vida, para o seu dia-a-dia, não é compatível, não é? Então as pessoas acabam por pensar e nutrir esse tipo de pensamentos e isso só lhes faz mal. Não, eu penso que sim, eu não sou psicóloga, mas fala-nos lá então. Petra, bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é como estava a passar ali na matéria uma coisa muito interessante, que é estas pessoas sentem-se sozinhas, porque elas estão num topo tão elevado que ninguém as quer acompanhar ali, porque é como se todas as pessoas também que se estivessem à volta deste tipo de pessoas que têm este tipo de discurso e este tipo de comportamentos se sentissem diminuídas, e ninguém se quer sentir diminuído. Ninguém gosta de estar perto de pessoas com este comportamento e com este discurso, então elas acabam por ficar sozinhas e é um peso muito grande, porque é como se fosse uma máscara que estas pessoas carregam, que depois para tirar esta máscara é muito difícil, porque é como se elas aparentassem ser alguém. Não, eu sou isto, eu posso isto, não, a minha família é perfeita, o meu casamento é perfeito. Se acontece alguma coisa, como é que a pessoa vai demonstrar que não é perfeito? Então é como se ela tivesse até uma máscara para sustentar até ao momento em que ela quebrar e perceber, ok, eu tenho que mudar isto. Então também é um lugar muito difícil de sustentar. E às vezes nós olhamos para estas pessoas e julgamos, tu tens a mania da grandeza, lá estás tu armado em bom, mas precisamos de ver o que é que está por detrás, porque aquela pessoa pode ter feridas emocionais que não foram curadas, pode ter tido um passado que fez desenvolver esta mania da grandeza, foi exposto a muitas críticas, teve ali um ambiente familiar que se calhar só lhe valorizavam por aquilo que ele apresentava, pelos resultados que ele apresentava, então aquela pessoa se calhar cresceu a pensar que eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, porque só assim é que eu vou ser aceito, só assim é que eu vou ser aprovado. Então não posso estar a parte fraca, ou então sofreu de bullying na infância e agora como se fizesse bullying com as pessoas que estão à volta dele. Então isto não é só um comportamento, nós tendemos a olhar e a julgar, que é o normal do ser humano, tá? Todos nós, até os psicólogos julgam, tá? É normal, é normal do ser humano julgar. Mas depois, com um olhar de curiosidade, porquê que esta pessoa tem tanta necessidade de mostrar? Porquê que ela... Esse ponto é fundamental. E nós aqui no programa costumamos sempre falar isso, que nós temos que aprender a entender a história da pessoa, a entender o porquê que ela tem aquele comportamento, ao invés de tirar logo conclusões precipitadas daquele comportamento. E uma pergunta que eu queria te fazer, de acordo com aquilo que estás a falar, Petra, é possível pessoas que têm essa mania da grandeza criarem ilusões, ela ao ponto de afetar mentalmente, ela criar ilusões de que tem essa vida de grandeza que na realidade não tem? Sem dúvida, e isso, as redes sociais então hoje em dia são o palco das pessoas que têm megalomania, porque megalomania é uma distorção cognitiva, ou seja, a pessoa pensa realmente que ela é aquilo tudo. E atenção que existem também aqui dois tipos de megalomania. Nós podemos falar sobre estes que nós estamos a falar, que a pessoa acaba por desenvolver aqueles pensamentos, mas podemos também entrar no campo de doença psiquiátrica. Exato. Temos, por exemplo, na bipolaridade, que a pessoa funciona em dois polos. A pessoa tanto está de cama numa depressão, quanto está numa fase de mania. No auge, né? Que eu sou isto, que eu sou aquilo, e as pessoas que têm esse diagnóstico, elas também têm consciência que funcionam entre esses dois polos. E aí estamos a falar de um caso diferente, mas as pessoas normalmente não têm esta consciência. Entretanto, esqueci-me da pergunta. Era se afeta a nível dela viver uma vida que não é mentalmente. Sim, ela acredita ilusões. Ela acredita naquilo, é notoriamente
a mesma coisa de eu dizer que tem aqui este jarro, mas vocês sabem que o jarro não está aí, só eu vejo o jarro. Eu até ia tocar no ponto das redes sociais, que hoje em dia as pessoas às vezes têm necessidade de mostrar uma coisa que não são. E às vezes nas redes sociais nós vemos a pessoa, vou dar aqui exemplos, pessoas com carro, com posses, com isto e com aquilo, mas se calhar quando vamos ver a vida real da pessoa não é nada daquilo. Mas a pessoa precisa de aparentar aquilo porque ela, lá está uma máscara que ela tem que sustentar. Então ela não pode aparentar ser uma coisa diferente do que aquilo que ela já disse que é. E às vezes isso traz grandes prejuízos a nível pessoal, família, profissional, tudo e mais alguma coisa. Porque a pessoa realmente pensa que aquela é que é a vida dela. Ela acredita naquilo. Como se ela andasse em cima de cristal, nem nada me toca, nada me atinge. E a pessoa pensa realmente... É um engano, né, Petra? É um engano muito grande. Porque eu imagino o sofrimento de, vamos colocar assim, no dia a dia, né? Vamos pro dia a dia das mulheres, das famílias, das pessoas. A pessoa que ela tem essa mania de grandeza, por exemplo, ela faz um bolo, o bolo dela é o melhor. Então, se ela vai conviver em família e outra pessoa faz um bolo e todo mundo elogia, ela já cria confusão ali. Quer dizer, essa pessoa, ela sofre dentro dela, porque ela acha, tá lá a ilusão da Patrícia, né? A ilusão, ela acha que o bolo dela é o melhor. E aí ela também inveja, porque se falam bem da outra, ela fica com inveja. Então é um sofrimento profundo. Internamente as pessoas estão realmente a sofrer, porque elas avaliam desta forma: eu só tenho valor se eu for melhor do que os outros. E é impossível nós sermos, pelo menos, melhor do que os outros em tudo, em tudo aquilo que nós fazemos, em qualquer momento. E é uma competição constante de que eu sou perfeito, as outras pessoas não são. Eu sou melhor, as outras pessoas não são. Então, realmente, a pessoa está em sofrimento. Se acontece uma situação destas, normalmente a pessoa tem um ataque de raiva, de explosão, ou num ambiente familiar levanta-se da mesa e vai embora e fica triste e não quer conviver com mais ninguém, porque se ela não for a melhor, se ela não for perfeita, também em contexto de trabalho, se houver alguém que tem um desempenho melhor do que o dela e é mais elogiado do que ela vai arranjar uma forma de culpar alguém, de criticar alguém, porque ela tem que estar constantemente em cima. O que não é assim, o que não é errado nós termos também essa essência de querer dar o melhor em tudo aquilo que a gente faz. Seja num simples bolo, seja quando eu vou receber alguém na minha casa, eu querer dar o melhor, querer que a pessoa se sinta bem naquilo dela vir me visitar ou, por exemplo, numa responsabilidade que me dão, eu procurar ser melhor, não por causa do outro, para mostrar que eu sou melhor que o outro, mas porque se eu estou naquela condição, naquela posição e eu posso acrescentar alguma coisa, por que não? Só que o que nós estamos a querer abordar aqui é o excesso, quando já há falta de equilíbrio que gera sentimentos que não são positivos, como a raiva, como a Bárbara falou, a inveja, porque acaba às vezes até por acontecer de pessoas quererem fazer maldade contra o outro, só porque ela acha que o outro está-lhe a ofuscar. Exatamente. E aí é que entra o perigo. Por mais que nós tenhamos nós somos seres humanos, sim, temos os nossos erros, as nossas falhas, mas quando a pessoa ela já perde esse equilíbrio, essa noção do que é certo e do que é errado, aí é que é um problema grave, né? Porque tu, como psicóloga, com certeza já falaste com pessoas que tenham esse tipo de sintomas e que se calhar fizeram coisas impensáveis, que é errado. Aí é que está o erro, né, Petra? Infelizmente, as pessoas com este tipo de sintomas, para procurar ajuda, é muito difícil, porque elas também são aquelas que pensam que não precisam de ajuda, então eu estou bem. Vocês é que estão com problemas, agora estão-me a dizer que eu não. Então também é muito difícil e muitas vezes só procuram ajuda porque existiu uma consequência no casamento, em algum relacionamento, de estão a perder a pessoa que amam ou estão constantemente a perder o trabalho e aí procuram ajuda por causa da consequência. Do orgulho, e não porque pensam que elas têm um problema. Então, olha, já reparaste que tu... Até chegar aí a um processo. Porque a maioria das pessoas, quem sofre é quem está à volta. Não, porque para a pessoa está tudo bem. Todas as outras pessoas é que estão erradas e não ela. Mas isso é muito interessante porque tem que haver realmente este equilíbrio. Enquanto numa autoestima saudável, eu brilho, mas os outros também podem brilhar. Isso. Na megalomania, só eu que brilho. Se os outros brilharem é uma ameaça. É uma autoconfiança saudável. Exatamente, uma autoconfiança saudável é: eu acredito em mim, eu quero brilhar, mas eu também quero ajudar quem está ao meu lado. Se eu tiver a ensinar alguém no meu trabalho uma função, eu não vou ter aquele pensamento de eu vou te ensinar, mas não te vou dar tudo, porque tu não podes saber mais do que eu. Não, eu até vou ter gosto em ensinar-te uma função e tu fazeres melhor do que eu. E ultrapassares, não é? Não, eu tenho que falar isso, porque... Certa vez o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, ele estava ensinando os discípulos, ele disse, olha, vocês farão obras maiores que eu,
maiores que as minhas, né? Exatamente. Então, quer dizer, o Senhor Jesus mostrou-nos esse espírito de que ele brilhou sim, o Espírito Santo brilhou nele, mas ele queria também que o próximo brilhasse. Exatamente. Isso é lindo, é um ensinamento maravilhoso, né? Diga-se passagem, ela era a única pessoa que tinha todos os motivos e mais alguns para também. E nunca mostrou isso. Muito pelo contrário, ele se fez servo. Exatamente. Não é? Para servir ao seu próximo. Agora, eu gostaria muito de levantar aqui uma questão, Petra, que eu vejo que é muito necessária, porque há uma tendência muito grande hoje em dia, sobretudo nas redes sociais, de tais frases, de se promover tais frases. Acredita em ti, não ouças ninguém, ouve somente a voz do teu coração, sabes, assim, obedece à voz daquilo que tu sentes. Quer dizer, isso é uma promoção megalómana, penso eu, e que pode muito bem vir a entorpecer o entendimento das pessoas e até mesmo levá-las a pensar que elas realmente são indestrutíveis. E isso causa dano. Muito. Isso acaba por desenvolver um orgulho muito grande nas pessoas que só se deixam mover por essas frases. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi esse processo acontecer em pessoas à minha frente, de que eram pessoas mais passivas, que não eram assertivas, não sabiam posicionar, só não sabiam dizer que não. Começaram a ver esse tipo de discursos, inclusive às vezes até vem um orgulho, não, agora cuido de mim, eu agora sei quem eu sou, agora ninguém me pisa. O autocuidado não é em exagero. Em exagero, acaba por ser um orgulho muito grande, porque até partilhava com a Dona Luísa antes de nós entrarmos no programa, que a Dona Luísa falava muito bem que nós precisamos uns dos outros. Claro. E quando nós estamos constantemente nestes comportamentos e pensamentos de megalomania, eu não preciso de ninguém, eu consigo escalar sozinho, até porque se alguém estiver comigo é para me passar a perna, é para me pisar, então mais vale andar sozinho, não confiar em ninguém. Tenho muita dificuldade em confiar no outro também. E nós precisamos uns dos outros, nós somos seres dependentes. Exatamente. Nós precisamos desta humildade, nós precisamos deste reconhecimento de que eu acredito em mim, eu posso ser uma pessoa assertiva, estabelecer os meus limites, saber dizer que não, mas eu não posso menosprezar a pessoa que está ao meu lado. Eu preciso de receber feedback negativo. Uma pessoa que está em constante megalomania não recebe feedback, porque para ela não é preciso feedback, porque para ela está tudo bem. E é preciso saber receber feedback negativo. Eu acredito em mim, mas também sei que preciso de aprender com o outro. Eu sei que eu sou capaz, mas eu sei que eu não sei fazer tudo. Eu vou dar o meu melhor, mas existe sempre alguém que vai fazer melhor do que eu e eu posso aprender com essa pessoa. E quando ela ouve o feedback negativo, muitas vezes atribui esse feedback a algo que na ideia dela, as pessoas não querem o meu bem. As pessoas estão a falar isto para me prejudicar. Esta opinião é pejorativa. Ou acham que eu não sou capaz. Mas eu sou capaz, porque vocês a falarem acerca disso, dessa humildade que nós temos que ter, de não só nós brilharmos, mas fazermos os outros brilhar também, é muito complicado. É engraçado que uma coisa puxa a outra, porque tem pessoas que às vezes não aceitam um elogio que nós damos. Se eu estou nesse espírito, nesse equilíbrio de querer o bem, um exemplo teu, Petra, se tu não tiveres, por mais que eu tente que tu brilhes, tu nunca vais aceitar também, porque quem está do meu lado, se também tiver com esse espírito, eu até não estou, eu estou com equilíbrio, mas tu estás no desequilíbrio. Então, por mais que eu fale aquilo que é positivo, por mais que eu procure te dar assim um exemplo de que tu és capaz, tu não vais aceitar. Por quê? Porque como há esse orgulho dentro de ti que não precisas de ninguém, por mais que eu te tente ajudar, tu sempre vais achar eu não preciso dessas palavras positivas. Exatamente, por isso é que o pedido de ajuda e o reconhecimento da mudança muitas vezes só vem pelas consequências de eu perco alguma coisa muito grande e por isso é que eu percebo, não, eu preciso de mudar do que propriamente eu perceber, não, realmente o meu comportamento deve haver aqui alguma coisa de errado. Não, eu não vou achar que existe alguma coisa de errado com o meu comportamento. Eu perdi alguma coisa, perdi uma grande proposta de trabalho, perdi um grande emprego, perdi um relacionamento e vou procurar ajuda e depois a partir daí tendo uma outra pessoa à frente para confrontar, olha, já reparaste que tens este comportamento e aquele comportamento, olha, se calhar não és isso tudo, vamos descer à terra. Só às vezes com este tipo de trabalho é que a pessoa começa ali a mudar e a trazer um pouco de equilíbrio. Porque lá está, não é eu não acredito nada em mim ou eu sou a melhor pessoa do mundo. É encontrar um equilíbrio. Eu acredito em mim, mas também reconheço que tenho defeitos e que também tenho pontos a melhorar. As necessidades estão ali e precisam de ser colmatadas e
com cabeça, não é? E é preciso ter muito cuidado com essa parte das redes sociais, porque esta questão dos likes e dos comentários, às vezes a pessoa enche ali o ego, aquilo é uma realidade virtual. É uma rede. É uma rede virtual. Literalmente. E eu já ouvi pessoas a dizer que por estarem tão envolvidas nas redes sociais, acabam por confundir, até pessoas que empreendem e têm que se expor nas redes sociais e acaba ali por haver uma valorização pela nossa aparência e pela forma como nós estamos ali, que existe uma confusão entre o que é real e o que é virtual. E isso é muito perigoso, porque um dia que não haja essa valorização e esse reconhecimento, a pessoa também pode ir abaixo. Porque ela depende muito daquele reconhecimento. Então, a realidade virtual é virtual. Então, também é importante sair das redes sociais e perceber: eu sou aquilo que eu sou fora das redes sociais. Real, não sou, né? É real. Tem que ser real. E não me esquecer de quem eu sou e não ir buscar esse reconhecimento e encher o ego com alguma coisa que eu recebo ali nas redes sociais. Petra Tavares, muito obrigada por vir aos nossos estúdios e não perdeu nada. A Petra não perdeu nada. Temos uma prenda. É verdade. Podes abrir. Posso abrir? Sim, fica à vontade. É um mega presente. Oferece para a Petra. Coisa fofa. Estamos a fazer 3 anos. Gente. É verdade. Aqui a comunicar a verdade. Pode, já está no ecrã. Já vais tomar um café com muita fé. Muito bom. Muito obrigada. Bonito. E uma t-shirt. E uma t-shirt. E uma caneta. Canetas dão sempre jeito, que elas estão sempre a desaparecer. Exatamente, não é? Não sei porque isso é o mal das aldeias. As canetas sempre desaparecem, é verdade. Muito bem, agradecemos à doutora Petra Tavares por ter vindo aqui ao nosso